Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista Jorge Fernandes, que é o responsável pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnica e Racial da Prefeitura Municipal de Santos, e o professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, também colega jornalista, Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Em Santos, apenas 3% dos universitários são negros. Na Folha de São Paulo, Ministério Público pede que Pisolato seja extraditado. No Estadão, para acalmar mercado, Dilma faz pacto contra gastos. No Santa Portal, testes de DNA confirma que corpo carbonizado era do PM morto em São Vicente. No site do Boc News, Polícia Federal deflagra maior operação já feita de combate à pedofilia. No G1 Santos e região, veículo tomba após bater em outro carro em Santos. E no portal da UOL, Brasil sua, mas vence o Chile com gol de Robinho no último jogo do ano. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a última pesquisa de sucessão presidencial realizada pelo IBOPE e publicada pelo jornal Estado de São Paulo revela que a presidente Dilma Rousseff seria reeleita com facilidade no primeiro turno contra qualquer um dos adversários colocados no cenário presidencial. Ela venceria tanto Aécio Neves ou José Serra, candidatos eventuais do PSDB, assim como o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ou a ex-senadora Marina Silva, pelo PSB. Isto se as eleições fossem hoje. Apesar desses números favoráveis, desse resultado aparentemente tranquilo, a situação não parece tão confortável como a pesquisa sugere. Isto porque a própria pesquisa do IBOPE, num outro trecho, revela que 62% dos entrevistados querem mudanças profundas na condução dos destinos do país, o que, de certa forma, contradiz o próprio resultado. Por aí, como se vê, a eleição presidencial ainda está em aberto e tudo pode acontecer, ainda mais como sabemos que estamos a 10 meses do pleito. Portanto, resta aguardar os desdobramentos e principalmente as novas pesquisas de sucessão presidencial. Agora nós vamos conhecer a previsão do tempo para hoje com a colega jornalista Paula Paparelli e o movimento de balsas e estradas para este dia da Consciência Negra, feriado aqui em Santos. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com possibilidade de chuva no decorrer do dia. A temperatura sobe e varia entre 22 e 35 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito tranquilo nas rodovias que servem o litoral de São Paulo. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. O grupo de comunicação Decor News apresenta o 5º jantar de gala do Prêmio Decor News de Valorização Profissional. Oferecimento Indecor, Selmar Santos e Guarujá, Empório Porto Belo e Metalo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Jorge Fernandes, que é o responsável pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnica e Racial da Prefeitura Municipal de Santos, e o também colega jornalista, professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. E agora vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A Receita Federal de Santos ganhou uma central de operações de vigilância. Trata-se de um sistema de monitoramento por câmeras e scanners das operações dos terminais alfandegados. A vigilância já está funcionando na sede da Alfândega do Porto de Santos. No total, 1.500 câmeras de monitoramento estão espalhadas por 20 terminais do Cais Santista. É pelos computadores dessa sala que os fiscais visualizam as operações de carga e descarga dos caminhões, além de acompanhar as imagens dos scanners. A análise dessas imagens permitem que os servidores da Receita Federal realizem muitos trabalhos que antes necessitavam ser realizados apenas em campo, né? Só poderiam ser realizados em campo. Hoje eles podem ser realizados a partir daqui, como acompanhamento do embarque e desembarque de cargas, né? Dos navios atracados, as operações nos pátios dos locais alfandegados. Você conjugando a imagem do scanner e mais a inspeção física da carga por meio das câmeras de vigilância, você consegue prescindir da ida até o terminal alfandegado. Você consegue fazer tudo daqui. A central vai trazer 2 ganhos para o trabalho da Receita Federal. O primeiro é a segurança, porque todas as imagens aqui serão gravadas e a fiscalização também vai ficar mais rápida. Ao mesmo tempo, será possível acompanhar diversos desembarques de cargas. Não vai retirar totalmente os fiscais em loco, né? Apenas haverá uma transferência e um suporte maior aqui das câmeras. A COV é mais uma ferramenta, assim como é o scanner, que está à disposição dos fiscais. Eventualmente, os fiscais eles têm necessidade de ir em loco e ver a mercadoria fisicamente, sim. Outros casos, ele pode ver daqui e tirar dúvida e daqui liberar. Tem uma outra vantagem que eu estava falando, é que aqui, como vai ter mais de uma pessoa, ele pode eventualmente tirar uma dúvida na conferência física. Quando ele está no terminal, ele está sozinho, então não tem com quem tirar essa dúvida. A instalação dos equipamentos é uma exigência de uma lei de 2010 que tem como objetivo preparar o Brasil para os grandes eventos que vão acontecer até 2016. Pode ser ampliado. Se nós sentimos a necessidade de ampliar, a gente solicita ao terminal, dá um prazo para que ele possa se adequar e pedimos mais câmeras em outros pontos estratégicos do ponto de vista aduaneiro.
Muito bem, aí está a reportagem do Caderno Regional, iniciativa importante essa da Receita Federal, para os terminais alfandegados, ganha segurança e também agilidade na conferência de todas as cargas. E Jorge, você também é um especialista na questão portuária, como jornalista, apresenta um programa de rádio na Rádio Guarujá, Jornal do Porto, já apresentou inclusive em emissoras de televisão. Como é que você recebe essa informação da Receita Federal? Quer dizer, ganha sim agilidade e também segurança, né? Bom dia e muito obrigado pela sua presença, Jorge. Chico, a você, a toda a equipe, onde já estive também atuando também, meu carinho a todos que estão presentes. É importante essa participação da alfândega porque o Porto de Santos está crescendo a cada dia com novos terminais, nessa abertura dada pela presidente Dilma Rousseff. E esse momento, para agilizar, acabar com a burocracia, o porto sem papel é cada vez melhor. Ou seja, esse monitoramento citado nessa matéria, aliás, parabéns pela matéria, vai fazer com que o crescimento do porto, não somente para nós aqui, mas para todo mundo, veja que o Porto de Santos é um porto que tem muita segurança. É verdade. Marcos Vinícius Batista, bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Obrigado pelo convite. Jornal em Foque. Bom dia, Jorge, bom dia a todos. É uma tendência nessa questão tecnológica, essa relação da vigilância em todos os setores da sociedade, né? Então, não seria diferente que isso estivesse presente nas relações portuárias. As cidades que eram um fenômeno de cidades grandes, agora as cidades pequenas também já trabalham com vigilância. Então, nós estamos nos acostumando com o Big Brother, as câmeras presentes no cotidiano, né? O problema é o uso que nós vamos fazer delas, né? Nesse caso, é importante para melhorar a fiscalização. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, mas o tema hoje é o Dia da Consciência Negra, esta quarta-feira, 20 de novembro. E nesse sentido, Jorge, eu gostaria de começar a entrevista para que você fizesse um balanço da coordenadoria das ações, das iniciativas, do trabalho da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnica e Racial da Prefeitura Municipal de Santos. Você que é o responsável por essa coordenadoria, já está completando quase um ano à frente da COPIRI, como é chamada a coordenadoria, né, na sigla administrativa. Como é que está sendo? Eu queria que você fizesse um balanço das ações da COPIRI neste primeiro ano. O balanço é positivo, aliás, quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa de esse tema tão importante que é consciência. Eu digo consciência porque todos nós, independente de ser branco, negro, pardo, nós temos que ter a consciência desse momento. Enquanto a oportunidade nos foi dada pelo prefeito Paulo Alexandre de nós estarmos na coordenadoria, hoje, decorrido do ano, temos várias ações e uma delas foi com relação à criação de uma lei aqui em Santos, a 12.187, que qualquer órgão público poderá receber alguma denúncia de discriminação. Essa é uma das primeiras ações que nós tivemos lá em São Paulo, junto à coordenadora, a senhora Elisa Lucas. Esse convênio foi assinado também com a cidade de Santos e hoje as pessoas já sentem mais que a prefeitura tem um instrumento a mais para que elas possam fazer a denúncia ou não. Um outro ponto também, estamos realizando muitas palestras, inclusive na própria Universidade de Santa Cecília, sobre o negro. Por que sobre o negro? Porque existe também, já no nosso pauta de trabalho, um projeto para passar para as pessoas o que é a cota, a sua importância no sistema para que o negro possa sair daquela escuridão. Eu, há pouco tanto, começava em off com você com relação à importância da qualificação e da educação para que o negro não fique só dependente. Aliás, você vai ter esse tema com você, as cotas elas vão até 2025. Então, é um tema que a gente tem que usar como ação afirmativa, sim. As cotas são importantes. Além das ações, já visto que nós estamos sob a coordenadoria da Secretaria de Defesa da Cidadania, que tem o Marcelo Del Bosco Amaral. E lá nós temos 4 coordenadorias, e as 4 trabalham em conjunto, ou seja, o CADOS, a mulher e também o deficiente, onde temos também o Eduardo Ravacina. Então, por determinação do secretário, o negro, a pessoa com deficiência, a mulher e também a pessoa que necessita de um atendimento jurídico, trabalhamos em conjunto. Para o quê? Para fortalecer a comunidade que muitas vezes tem direitos e não sabem. Como o próprio nome da secretaria diz, Secretaria de Defesa da Cidadania. Eu gostaria de ouvir agora o professor Marcos Vinícius Batista, que há mais ou menos 5 anos defendeu uma tese de mestrado intitulada Giz Sem Cor, relativa às relações raciais na escola pública na visão do professor negro. Então, professor Marcos, gostaria da sua avaliação a respeito desse Dia da Consciência Negra. A criação
de um dia, né, específico, como o Dia da Consciência Negra ou o Dia Internacional da Mulher, né, ele nos leva a duas reflexões. Primeiro, a existência de um Dia da Consciência Negra é fundamental, né, para que você tenha uma discussão política, uma discussão social, uma discussão cultural, né, a respeito desse tema e dos problemas que são decorrentes desse tema. Por outro lado, a existência de um Dia da Consciência Negra reforça, né, as dificuldades que a sociedade brasileira tem para lidar com essa questão, né, e que, na verdade, muitas vezes a gente acaba expondo esses problemas apenas nessas datas, né? Quando, na verdade, era um assunto que tinha que estar na pauta permanente, né? Fora, além dos muros do movimento negro ou dos movimentos sociais, né? Então, não surpreende, por exemplo, quando a gente vê pesquisas que saem reforçando as diferenças sociais ainda existentes entre brancos, pardos e negros. Né? É o caso da manchete de hoje, por exemplo, do jornal local, dando conta de que 3% dos universitários na cidade são negros, apenas 3%. Exatamente. E é um perfil de aluno que não aparece nos cursos mais elitizados. Elitizados não só no sentido econômico-financeiro, que tem mensalidades mais altas, mas também nos cursos que são mais prestigiados dentro das instituições de ensino. A maioria dos estudantes negros estão presentes nos cursos, por exemplo, de licenciatura, cursos de formação de professores, pedagogia, história e assim por diante, né? Uma parte muito pequena em cursos como direito, publicidade, jornalismo, né? Mas nos cursos mais elitizados, os negros praticamente não aparecem. Isso é mais um sintoma de que o assunto é fundamental para que a gente consiga evoluir. E como é que o senhor vê, professor, a questão das cotas que o Jorge fez referência agora? Durante muitos anos eu fui favorável às cotas, como ação afirmativa, entendo o contexto, conheço historicamente o problema, né? A relação com a origem da discussão das ações afirmativas na sociedade norte-americana, por exemplo, né? Mas de uns tempos para cá, eu acho que a gente pode resolver ou amenizar a questão da discriminação racial no Brasil, né? E que nós temos aqui um parênteses importante, parcelas da sociedade brasileira que defendem, inclusive publicam livros, né? Defende a ideia de que não há racismo no Brasil, o que é uma grande mentira, uma grande bobagem, né? Mas eu defendo atualmente uma cota por renda, né? Por renda familiar, e que, de certa maneira, também vai atender a população negra e vai atender a população parda, mas também atende aquela população branca de baixa renda, né? Nós temos um exemplo importante nesse sentido, que é o exemplo da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Na Universidade Estadual de Campinas, a relação é essa, ligado ao estudante que passou a sua trajetória na escola pública. Sim. Né? E a Unicamp fez um levantamento mostrando que dos seus 29 cursos de graduação, em 19, os estudantes que entraram por cotas tinham um desempenho médio superior aos estudantes que entraram pelo vestibular convencional. Né? Por dois motivos. O primeiro motivo é que eles estudavam mais para compensar as deficiências do ensino público, seja no médio, seja no fundamental. E segundo, para fugir do estigma. Sim. Do estigma de que eles estavam sendo beneficiados por uma cota, né? Que, é claro, esse estigma é trabalhado e perpetuado por uma elite que não está, né, usufruindo dessa cota. Então, em 19 dos 29, os alunos tiveram melhor desempenho durante o curso, né, na média. Notas mais altas, um desempenho melhor, uma vida acadêmica mais sólida. Que é um dado muito importante, não, Jorge?
esse dado trazido aqui pelo professor Marcos Vinícius, quer dizer, mostrando a importância do aluno, quer dizer, independentemente da questão da cota, mas sobretudo a questão da dedicação, do empenho, do esforço, seja qual for a motivação, mas que isso realmente é fundamental na vida escolar de qualquer um. Por isso que eu tenho a minha tese, mantenho ela, que está mudando tudo. Nós temos hoje aí várias ações afirmativas, até a própria agora no concurso público federal, poderemos ter mais negros atuando também, é um ponto, é uma realidade. Quando o professor Vinícius coloca com muita sabedoria com relação à matéria também da Paula Paparelli, do 3%, eu acho que é um número bom, estamos aí evoluindo. Se nós voltarmos no tempo, ao tempo de Zumbi dos Palmares, que é o tempo de hoje, que brigou para chegarmos a esse número de 3%. Então, a história começa a mudar a partir de agora. Quando o professor coloca com relação às cotas, é a opinião dele com relação à renda. Mas o que eu entendo por cota, eu, Jorge Fernandes? Não quero cota toda a vida. Por quê? Eu fiz uma universidade, hoje os meus filhos não dependem mais da cota, porque se alguém na família faz uma universidade, os filhos vão vir atrás e irão fazer universidade também. A cota, em nossa opinião, professor, também você, cara amigo telespectador, ela é uma reparação. Quando nós fomos libertos, nós fomos jogados para as ruas, digo jogado literalmente falando, e não tínhamos a oportunidade de hoje, nós temos nossos filhos na universidade, essa distância que existe entre as pessoas brancas e pessoas negras vem em decorrência da escravidão, que hoje já está mudando. Por quê? O negro tem que ter uma visão que ele pode transformar isso. E como? Através da educação. Então as cotas nada mais é do que uma reparação ao passado. E nós vamos conseguir. Tanto é que não somente em relação às cotas, o próprio Netinho, que é o secretário da Igualdade Racial em São Paulo, tem um projeto afro-indígena a ser implantado nas universidades também. Esse é um ponto interessante. E esse dado colocado pelo professor com relação à renda é importante, mas entendemos nós que a ação afirmativa tem que ocorrer. O próprio ministro Ricardo Lewandowski colocou da importância, e nós temos muitos negros que hoje, o próprio presidente do Supremo, está aí um negro excelente, que tem uma visão de longo alcance e pode transformar. Então as cotas, elas existem, vão até 2025 e nós devemos se aprimorar mais para que possamos nós, um dia, não vou dizer se igualar, porque hoje nós somos 53% dessa população. E qualquer, até na própria TV, ou mesmo nos programas comerciais, o negro já está em evidência. Esse dado de 3%, na minha opinião, é um dado ótimo. Estamos em crescimento. Agora, Jorge, há uma questão, há uma proposta que já está sendo debatida com relação ao mundo político, no sentido de que nós tenhamos também uma cota, uma reserva de cadeiras no Parlamento, no Congresso Nacional para negros. Não apenas como candidatos, mas sim para ocuparem as vagas, um determinado número de vagas. Há uma proposta nesse sentido sendo debatida no Congresso Nacional. Eu gostaria da opinião de ambos, mas no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Até já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews.
Semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 30. Travessia 14 Bis. A maior e mais tradicional prova de travessia aquática no Brasil. Atletas nacionais e internacionais superam seus limites num percurso de 24 quilômetros entre Bertioga e Guarujá. Um desafio de tirar o fôlego. Competidores de 12 a 65 anos. Largada em Bertioga e chegada na base aérea de Santos. Compareça, prestigie. Informações, travessia14bis.com.br. É dia 30. Realização no PAST. Apoio a DTG. Patrocínio Chaptisky Consultoria Ambiental. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e hoje recebendo com muito prazer 2 jornalistas. Jorge Fernandes, que é o responsável pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnica e Racial da Prefeitura Municipal de Santos, e Marcos Vinícius Batista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E este bloco, Jorge, eu gostaria de começar colocando a questão que deixei no bloco anterior relativa a essa reserva, essa proposta de reserva de cadeiras no Parlamento, no Congresso Nacional, para a população negra. Não apenas para serem candidatos, mas sim para ocuparem vagas no Congresso Nacional. Como é que você vê essa medida, essa proposta? Se me permite, Chico Scala, essa questão é muito importante. É muito importante. Mas antes, eu quero me ater também a esse projeto de lei da presidente Dilma Rousseff, no qual ela reserva 20% das vagas no serviço público. Isso, em nossa opinião, é uma proposta eleitoreira. Por que eu digo isso? Porque no Rio de Janeiro o Sérgio Cabral editou através de decreto e hoje lá já funciona. Então, como nós temos eleições o ano que vem, o que faz a presidente? Lança um projeto para passar pelo Congresso Nacional e logo após ser aprovado. Por decreto aprovaria. Essa outra questão também com relação às cotas nas assembleias, como também nas câmaras, que também você acabou de colocar. É uma questão polêmica, porque, em nossa opinião, ela vai separar, e nós não queremos separar. O negro não precisa separar nada de ninguém. O negro não precisa separar nada de ninguém. Por quê? Dando essa cota para o negro, para que ele possa se eleger, vai criar uma disparidade entre o negro e o branco. Não! Tem que fazer a cota, mas de uma forma que não haja segregação, que todos possam ficar juntos ali. E esse projeto apresentado, ele separa as pessoas. E esse não é o nosso intuito. Professor Marcos. Eu concordo com o Jorge. A palavra é essa, segregação. Você estabelece o que é segregação. Segregação é uma separação legitimada pelo Estado, né? A gente tem um exemplo histórico do século XX, dos Estados Unidos, em que o Estado americano estabeleceu nos seus mais variados níveis segregação, de bebedouros a lugares no ônibus. Então, não é essa a questão, né? Você estabelecer, porque você vai criar um subparlamento, você vai criar um parlamento dentro de outro, né? O parlamento negro... As regras serão diferentes até, porque você Exato. vai eleger um grupo com qualquer votação. Exatamente, e isso já vai estabelecer de cara um reforço para a discriminação, né? A questão de você estabelecer cotas é que as cotas nasceram para que você... para que elas não fossem eternas, né? Para que você tivesse um período de adaptação, de transição, só que essas cotas teriam que vir acompanhadas de um contexto estrutural, né? Que não acontece no Brasil, né? Você não tem um sistema de ensino, nem condições sociais para que o negro possa, em 2025, dizer, olha, não precisamos mais da cota porque nós já somos hoje 30%, 40% da população universitária, qualquer outro exemplo que a gente queira tomar, né? Além disso, as cotas acabaram
como o Jorge colocou, sendo usadas dentro de um contexto político partidário. Ou seja, usadas para conseguir votos junto à população negra ou para fazer uma cortina de fumaça em torno dos problemas mais profundos de desigualdade social que o país possui. Dentro de tudo isso, a gente pelo menos tem uma vantagem, ou um ponto positivo, né? Discutir cotas no Brasil fez com que saísse do armário uma série de grupos que sempre perpetuaram a discriminação racial no Brasil, que sempre defenderam a discriminação racial no Brasil, mas que se escondiam na invisibilidade. Por quê? Porque o assunto não era discutido socialmente. Então, hoje você consegue dar nome aos bois. Você sabe quem são os intelectuais, quem são os jornalistas, quem são os políticos que, de alguma maneira, escrevem ou falam, né, defendendo grupos sociais que querem que as coisas fiquem como estão. Né? E o argumento principal desse grupo é: no Brasil não existe discriminação racial, o que é uma grande mentira. É aquela velha imagem de que não há preconceito racial, há um preconceito social, né? Como se isso fosse admissível. Né? Sempre tem um mas. Né? Sempre tem um mas. Agora, professor Marquinhos, o senhor é um estudioso nessa questão e desde o momento que o senhor fez a sua tese, quer dizer, o GIS sem cor, quer dizer, das relações raciais na escola pública, de lá para cá, desde a sua fase de pesquisas, enfim, de estudos, de lá para cá, houve avanços? Houve avanços. Como o Jorge colocou no começo do programa, houve avanços, né? Não é exatamente uma mudança da água para o vinho, né? Uma mudança radical, mas é uma mudança gradual. Então a gente vê, por exemplo, na publicidade, uma presença maior do negro, né? Há 10 anos atrás, os negros eram 2,6% dos modelos publicitários. Né? Você tem uma presença maior do negro no jornalismo, né? Você tem uma maior presença do negro na área de saúde, na área jurídica, né? É gradual. Mas isso também está ligado a uma estabilidade econômica dos últimos 20 anos quase, né? Que permitiu que o governo federal chama de nova classe média, ou seja, uma ascensão social e econômica de uma parcela da população. Uma parcela da população que é composta, em sua maioria, por negros e pardos. Né? E aí você consegue, em vários setores da sociedade, ter uma presença maior do negro. Mas isso não elimina certos valores culturais que estão ligados aos processos de discriminação. E que estão enraizados. Jorge, você acha que a política de ações afirmativas é uma política que vem dando certo? Eu quero me ater ainda, que me permite, com relação a... Foi falado do professor Marcos Vinícius, aproveitando a enorme audiência que o seu programa tem aqui na Santa Cecília, vou lançar uma proposta. Qual seria a proposta? Nós temos vários partidos no Brasil. Se cada partido assumir as cotas para os negros, aí vai ficar um pouco diferente. Quando chegar as eleições, cada partido vai ter que ter 10, 20 negros ali para disputar de igual. Seria uma proposta diferente. Sim. Já quando você a exemplo do que acontece com as mulheres, quer dizer, ou seja, uma cota de candidatos e não uma cota de cadeiras no parlamento. Essa é a diferença básica. Não, mas quando se fala da mulher, aliás, até não sei se é uma crítica ou que venha a ser, que não é cumprida, as mulheres também têm que procurar o seu espaço. Às vezes, nós que somos políticos, muitas vezes, ficamos procurando, pedindo, implorando para que as mulheres participem do processo eleitoral. E esse fato não ocorre. Então, existe, mas só que a própria mulher também, às vezes, não procura o seu direito. Ações afirmativas. Tudo aquilo que vai beneficiar não somente o negro ou as pessoas, são ações afirmativas. E como colocou o professor Vinícius, isso está mudando. Nós precisamos, sim, de ações afirmativas por parte do governo federal, que estão aí ocorrendo a cada momento. E a própria cidade de Santos também tem as suas ações afirmativas através da Secretaria de Defesa e Cidadania. São ações afirmativas para que as pessoas possam ter uma luz. Isso é que está faltando. As pessoas têm direitos e os seus direitos são preservados a partir do que elas tenham conhecimento. Quando você tem conhecimento de alguma coisa,
aí você vai procurar aquilo que seja a ação afirmativa. A ação afirmativa é importante, tem que continuar e temos que fazer mais. Eu, você e todos nós. Professor Marcos, apesar dos avanços, que são inegáveis, né, como ambos colocaram muito bem, os fatos, quer dizer, a realidade ainda é uma realidade dramática. Porque, por exemplo, os negros continuam ganhando menos, sim, do ponto de vista da remuneração no Brasil. Dos jovens e adolescentes que são mortos no Brasil, 2/3 são negros. Exatamente. Ou seja, há uma rotina de perseguições, de dificuldades, de discriminações em todo o país. Relatos nesse sentido não faltam. No entanto, ocorreram avanços. Quer dizer, como é que essa situação pode efetivamente melhorar? No sentido de que nós não tenhamos mais dados tão alarmantes como esses que eu listei agora, professor. A relação economia e cultura não é exatamente uma relação tranquila, né? O Brasil é, sim, um país racista, né? E uma das formas de você perpetuar esse racismo é não discutir o assunto. Isso durante décadas, né? Ou se construir, por exemplo, contos de fadas como o mito da democracia racial, né? Uma ideia que surge lá na década de 30 e até hoje muita gente repete isso. O Brasil é uma democracia racial. Mentira, né? Os dados são pesados, né? Como você colocou, Chico, um negro e um branco com a mesma formação, com o mesmo cargo no Brasil, um branco ganha 36% a mais, né? Tem essa questão da violência, né? Uma das questões importantes para a gente pelo menos amenizar isso é reduzir, combater aquilo que a gente chama de racismo institucional. O que é o racismo institucional? Vamos pegar um exemplo concreto, né? É aquilo que acontece no imaginário de um policial militar, que está no imaginário da população. Ou seja, aquele sujeito que está andando na rua, se ele for negro, ele se encaixa com muito mais chances no estereótipo do bandido. É ele que vai levar a chamada geral. É ele que vai ser revistado, né? E por que um racismo institucional? Porque muitas vezes o policial que o aborda também é negro. Só que naquele momento ele não é um homem negro, ele é um policial negro com toda aquela formação cultural que ele carrega, né? Então, assim, você tem dentro de instituições, né, mecanismos sutis, muitas vezes, outras vezes mais explícitos, para você manter uma discriminação racial. Você cria dificuldades para o negro ascender socialmente, que não é apenas uma questão de violência, é também a ausência de direitos, é a ausência de serviços públicos de qualidade em localidades onde os negros estão concentrados, né? Então, que são os bairros mais periféricos, né? Por incrível que pareça, eu já escutei aqui na cidade de Santos gente dizendo assim: pô, mas há negros em Santos, né? Quer dizer, o sujeito, ele circula em bairros nobres ou em espaços nobres, então ele não vê ou não consegue enxergar, né? E aí ele acha que Santos é uma Bélgica, por exemplo, né? Ou uma Suíça, né? Jorge, como lidar com isso? Quer dizer, como quebrar essa resistência, enfim, todo esse quadro que o professor Marcos fez referência? Recentemente nós estivemos em um seminário no Palácio da Polícia, seminário esse realizado pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, também a Prefeitura de Santos, onde nós estamos na Copile. Qual foi o intuito deste seminário? Porque hoje em dia, quando algum negro se sente discriminado ou é ofendido e ele vai fazer uma denúncia, vai registrar um boletim de ocorrência no distrito policial, muitas vezes o próprio investigador, analisando o fato, isso aí não vai dar em nada, não é por aí. E a pessoa acaba sendo desmotivada, vai nos procurar e nós temos que ir procurar alguma coisa nesse sentido para tentar fazer esse boletim de ocorrência. Muda o tipo de crime, Chico. Porque racismo é crime inafiançável. Sim. E aí, para não prender o sujeito, o policial registra como agressão. E aí, como agressão, ele vai responder em liberdade ou pode pagar uma fiança, alguma coisa do gênero.
foi muito feliz. Então, esse seminário serviu para quê? Nós cobrássemos dos delegados, dos escrivões, dos próprios investigadores, que independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo no pensamento dele, quem vai decidir, colocou muito bem o professor, é a justiça, não é o investigador, não precisa fazer nada não. Temos justiça, seria um ponto de acabar essa discriminação que está. Que existe discriminação, sim, muito bem, feliz, mas nós temos que fazer alguma coisa com atitudes. Eu fico vendo, às vezes, o próprio negro também, em suas colocações, em seu modo de se vestir, não que eu seja antiquário, ou antiquário não, antigo, mas o negro tem que mudar também as suas atitudes para que ele possa viver melhor. Não estou segregando ninguém, mas a partir do momento que nós temos atitudes diferenciadas do passado, muita coisa vai mudar. E eu falei há poucos instantes aqui que o ponto fundamental para mudar essa história colocada pelo professor e também pelo Chico seria a qualificação. A qualificação. Tem muitas oportunidades. No Porto de Santos, onde você colocou há pouco distante, nós temos um trabalho lá de orientação para que o trabalhador portuário, que também é discriminado, e agora vamos ter mais um momento interessante com relação a esse 50%, mais 50%. Aquele trabalhador que não tiver o ensino fundamental, ele não vai poder trabalhar no porto. Isso se traz também para o caso do negro. O negro que não tiver uma qualificação melhor, vai ficar difícil. Tudo bem, mas o salário do negro é diferente do branco. Faz parte, mas a partir do momento que a qualificação venha num começo de 3%, isso vai aumentar cada vez mais. Então, a nossa proposta para mudar a situação, a pergunta que você me fez inicial, é a qualificação e estudar para transformar não somente aquela pessoa, mas o seu bairro, a sua cidade. É o único caminho. Qualificação, educação, portanto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. O Colégio Santa Cecília tem orgulho de ter feito história em uma das atividades mais nobres que existem: a educação. A paixão de educar transformou uma pequena escola em uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, o Colégio Santa Cecília é uma referência, tanto pela sua completa estrutura e equipe de professores altamente qualificados, quanto pela filosofia adotada desde a sua fundação. Para nós do Santa Cecília, tão importante quanto formar alunos é formar cidadãos. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e recebendo hoje o jornalista Jorge Fernandes, que é o coordenador de promoção da igualdade étnica e racial da Prefeitura de Santos, e o colega Marcos Vinícius Batista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação aqui da Unisanta. E agora, vamos a uma pergunta de um telespectador, Paula.
O telespectador é o Uriel Vilas Boas, Chico, que sempre participa aqui do programa, ele é do Campo Grande, ele faz a seguinte pergunta. A luta contra a discriminação racial é muito válida, mas até onde a experiência pode ser usada para estimular o envolvimento de outros segmentos e de outras raças a lutarem por um novo patamar social, com igualdade de oportunidades, principalmente na área de educação e emprego, por exemplo? Jorge, por favor. Uriel, meu carinho a você, obrigado por poder estar conosco para essa questão importante. Uriel, essa questão é muito interessante. A partir do momento que eu falei inicialmente aqui, nós temos feito muitas palestras nas universidades, porque o jovem, ele vai ser o adulto amanhã. E através dessas palestras, contando a nossa própria história de vida, contando que o negro também tem os seus boleates, como Zumbi, Barbosa. Então, passando para as pessoas que o negro, ele merece respeito, merece dignidade, para que o jovem amanhã não tenha discriminação também. Então, essa questão é interessante, por quê? Porque essas palestras, não somente na universidade, mas também nos colégios, na prefeitura, aliás, a Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Educação, tem feito um trabalho nesse sentido com os jovens, através da secretária Jocélia Fontoura, um trabalho sobre a África que terminou recentemente. Então são essas ações pequenas que vão transformar o futuro, porque são os jovens. Então se a gente começar a partir de agora a colocar para o jovem que o negro existe, que ele faz parte da história, e ele tem uma parcela muito grande, porque ao vir como escravo para este país, ele sofreu e ajudou o desenvolvimento. E eu volto novamente ao Porto. O primeiro estivador que nós tivemos no Porto foram os negros. Então essas informações passadas de pessoa a pessoa a iniciar-se pelo jovem é o início da transformação. Uriel, obrigado. Professor Marcos. Olha, Chico, a gente tem, por exemplo, o Uriel perguntou e tocou no assunto educação. A gente tem, por exemplo, há 10 anos, a Lei 10.639. Né? A lei que determina o ensino de história e cultura africanas nas escolas brasileiras. Depois o Lula modificou essa lei, incluindo os indígenas. Né? Passaram-se 10 anos, e essa lei é um exemplo das dificuldades, né? E também de um caminho a ser percorrido. Passaram-se 10 anos e boa parte das redes de ensino no Brasil, né, e o próprio sistema privado de ensino não colocou em prática essa legislação. Você tem hoje nas graduações, nas universidades, professores sendo formados para ter capacidade técnica de ensinar história e cultura africanas. Né? Só que a gente tem um déficit de professores no país. Né? Então você não consegue atender uma demanda, né? Ou cumprir a lei, né? E cumprir a lei, né? Então, por exemplo, é uma grande dificuldade. Redes públicas de ensino, Estado, municípios, promovem sucessivas capacitações dos seus profissionais, né? Eu, inclusive, já fui dar palestras em rede pública de ensino. Mas é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque para você mudar um imaginário, você mudar valores culturais, não são 5 anos, não são 10 anos, né? Tem um lastro aí de décadas de construção de discriminação. Então, assim, a Lei 10.639 é um exemplo. Só que ela, por enquanto, está lá na letra escrita, né? E aí você não tem um contexto favorável para que ela seja disseminada da maneira que merece. Deveria ser, né? Pois não. Nesse sentido, foi bem tocado pelo professor, a Lei 10.639 é muito importante. Inclusive, nós vamos realizar aqui em Santos um seminário em conjunto com a Secretaria de Justiça para tentar, juntamente com a Secretaria de Educação, fomentar nesse professor a importância desta lei, ou seja, a cultura negra que deve ser aplicada para os alunos, como falei há pouco distante. Então, esse seminário já está sendo feito entre a Secretaria da Justiça, através da Coordenadoria da Igualdade Racial de São Paulo, e a Secretaria da Educação de Santos. Vamos ter um fórum, e desse fórum vai delinear o que vem a ser essa programação, essa lei, e esses 10 anos
que também eu sou uma pessoa muito positiva. Só o fato de nós termos uma lei, vai demorar para aplicar, mas a lei existe. Só falta agora a vontade política para que a lei seja aplicada. Nós estamos fazendo isso através da Coordenadoria, Prefeitura de Santos, inclusive o próprio prefeito, enquanto deputado, foi um dos que ajudou muito na criação também desse momento, desse fórum que vai ser realizado. Agora, caberia ao Ministério da Educação também normatizar essa questão, regulamentar essa lei, porque basta uma determinação do Ministério da Educação para todo o país, para as escolas de ensino médio, enfim, ensino fundamental, ensino médio, para que essa lei fosse aplicada. Agora, Jorge, nós já estamos aproximando do final do programa, você sabe, passa rápido, mas eu queria que você aproveitasse esses minutinhos para falar para os nossos telespectadores da programação relativa ao Dia da Consciência Negra hoje. Me parece que vai até o final da semana, programação extensa. Vai até o dia 25, obrigado a você, faço um convite a você. Daqui a pouco distante, às 11 horas na Praça Palmares, vamos ter um ato maravilhoso lá, inclusive também provavelmente o prefeito deva participar. Vamos ter a Polícia Militar, vamos ter também a banda Carlos Gomes e várias falas e também as entidades que fazem parte também do Conselho. Essa programação ela toda foi feita pelo Conselho da Comunidade Negra, doutora Tatiana Vilaça. E essa programação também no dia de hoje, na parte da tarde, lá onde é o Sambódromo, vamos ter a passagem de um filme também proposto pelo Luiz Otávio de Brito. No próximo dia 22, na OAB, teremos a entrega do troféu Zumbi dos Palmares. É interessante você participar também. Há personalidades negras e brancas também que contribuíram para a nossa cidade. E no sábado teremos uma missa na igreja Santa Baquita. Missa essa também tem então a data da consciência negra. E no domingo nós temos o hip hop. Hip hop é uma forma de expressão dos negros. Essa é a programação que nós temos aqui em Santos e também em toda a região vai ocorrer, porque hoje nós temos 4 coordenadorias. Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, tem coordenadoria, também estão realizando as suas atividades alusivas. E aproveito também para parabenizar a cidade de Santos, a cidade do Guarujá e também Itaém, por manter essa data tão importante que é o dia 20 de novembro como feriado. É verdade, porque em algumas cidades houve uma antecipação para segunda-feira, para emendar com o feriado da proclamação da República, e essas 3 cidades mantiveram o feriado no dia de hoje, o Dia da Consciência Negra. Então daqui a pouco, às 11 horas, Praça Palmares. Praça Palmares, você está convidado. Muito obrigado. Praça Palmares e todos os nossos telespectadores também para participar dessa solenidade relativa ao Dia da Consciência Negra. E assim estamos chegando ao final. Jorge, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Eu agradeço. A presença nobre também, o professor Vinícius também enalteceu a nossa presença, eu fico feliz. E a você, telespectador, tenha um dia maravilhoso em seu coração. Muito bem. Professor Marcos Vinícius Batista, mais uma vez, muito obrigado pela presença como comentarista. Agradeço pelo convite e pela possibilidade de discutir essa questão do negro, né, nesse dia de hoje. Né. Adoraria que as discussões fossem mais amplas, né? Permanentes e que fosse uma discussão e que envolvesse efetivamente a população branca. Tá certo. Muito bem. E assim, com as palavras do Jorge e do professor Marcos, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. E lembro que a reapresentação deste programa será hoje às 5 horas da tarde aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.